Agora o noticiário internacional. Soldados ucranianos aparecem comemorando a retomada de parte do terreno de Donetsk, uma das primeiras regiões conquistadas pelos russos. Observadores internacionais confirmam a informação. O editor de Internacional, Marcelo Favari, traz os detalhes de mais esse capítulo da guerra, que está prestes a completar 1 ano e meio. Oi, Favari, boa noite. Boa noite, Brown. Saudação a quem nos ouve, a quem nos assiste. Como o Brown colocou, são duas situações. Uma é a explicação dos ucranianos dizendo que retomaram parte de Donetsk, que é um ponto importante, eu já chego lá, e outra é um fato que foi observado aí por leitores internacionais da guerra, ou seja, pessoas que estão fora da área de conflito. Eu queria começar com as imagens. A gente recebeu imagens que vieram justamente da Ucrânia, que são os ferozes contra-ataques supostamente em Donetsk. Donetsk começa como um ponto nevrálgico da guerra porque foi uma das primeiras províncias de invasão dos russos de um ponto de interesse de Vladimir Putin, que justificava ali uma enorme quantidade de russos vivendo naquele território da Ucrânia, que faz justamente fronteira entre os dois países. A gente vê contra-ataques com tanques, com drones, lançamentos de mísseis, e aí essa comemoração, então supostamente, vou colocar dessa maneira, pelos ucranianos. A próxima imagem, ela é ainda mais interessante porque marca um ponto da guerra que a gente viu depois que o conflito completou 1 ano, que são os usos de drones. Também foram imagens fornecidas pelo exército ucraniano. Parece uma repetição de imagem, mas não é. São drones meio que de um formato doméstico e eles tiveram a adaptação para levar explosivos e serem jogados contra tanques russos. E os ucranianos defendem aí a ideia de que esses equipamentos precários, quase que domésticos, têm mudado a configuração do jogo. Agora, a terceira imagem é a mais interessante de todas, porque a gente começa a ter agora relatos oficiais do que foi visto por algumas testemunhas, observadores internacionais, de uma outra traquitana feita pelos ucranianos. Isso no cenário de guerra até então não existia, que são os drones marítimos. Já com esse tipo de equipamento, os ucranianos sabotaram pontes, inclusive uma estrutura muito importante que liga a Crimeia, que foi ocupada aí entre 2016 e 2018, e tem derrubado, ou melhor dizendo, afundado, navios tanto de guerra quanto da Marinha Mercante da Rússia. Então se tornou aí um ponto importante da guerra que, como o Vitor Brown falou, no final desse mês completa 1 ano e meio. Então agora eu apresentei para vocês a versão dos ucranianos. Vamos ver se é verdade? Aqui eu vou usar dados que chegaram de 2 grandes observatórios internacionais de cenários de guerra, um nos Estados Unidos e outro na Polônia. Repito, são observadores independentes, eles não estão nem do lado da Ucrânia, nem do lado da Rússia. Esse aqui é o cenário típico, né? Um tradicional mapa da guerra que a gente já tem visto há muito tempo. E eu chamo a atenção para 2 pontos que eu depois vou dar um zoom aqui. Zaporízhia, onde tem a 3ª maior usina nuclear de toda a Europa, e Donetsk, que é esse ponto de recuperação. Para a gente enxergar melhor, eu tornei aqui um mapa ainda mais colorido e com essas marcações. Então vamos para Zaporízhia. Aqui é um ponto de muita preocupação, inclusive da comunidade internacional, porque, repito, fica aqui uma enorme usina nuclear e qualquer ataque, qualquer explosão por perto pode transformar num desastre nuclear que deixa o caso de Chernobyl no chinelo, uma fichinha. E esses pontos avermelhados, essas centenas de pequenos triângulos, são o que os observadores internacionais marcaram como posições do exército russo. Pode ser uma barraca, um ponto de observação, um único soldado ou tropas inteiras. A gente entende que essa parte sul aqui está cada vez mais próxima de Zaporízhia. Porém, com um detalhe que aqui em Robotini existe um ponto de recuo das tropas por conta da pressão que está sendo exercida pelos ucranianos. E essas manchas azuis eu marquei que são justamente os pontos de avanço dos ucranianos. Parece muito pouco diante dessa mancha rosa, que é o avanço dos russos. Mas colocando essa diferença de força entre os dois exércitos, qualquer centímetro reconquistado é motivo de comemoração por parte dos ucranianos.
Mas o ponto principal não é esse, eu deixei o melhor para o final. Aqui, o Oblast, é o que nós chamaríamos aqui de província, o estado de Donetsk. Então, essa área foi toda ocupada pelos russos há praticamente mais de um ano. E aqui a gente tem este dado importante das últimas 72 horas. Estes dados foram apresentados por esses observadores internacionais, vejam só, em 13 de agosto eles fizeram essa leitura. Esses círculos aqui entre preto e verde mostram pontos de combate direto, homem a homem, tropas contra tropas, e aqui um avanço no Oblast, né, na província de Donetsk. Essa parte rachurada em azul é o que os observadores internacionais viram, então, dessa comemoração dos ucranianos, que eles retomaram o terreno. Ainda é muito pouco diante do que os russos já tinham conquistado há mais de um ano, repito. Mas diante dessa dissimetria entre os exércitos, essa retomada é muito importante. Mostra uma pressão, uma força dos ucranianos e uma incapacidade dos russos de avançarem e tendo de recuar. Por isso que eles têm comemorado tanto. E a gente passa a observar aqui Donetsk mais uma vez, porque esses pontos de combate homem a homem podem aí aumentar a reconquista, essa retomada que já tem sido anunciada há bastante tempo pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Falava de uma grande contraofensiva. Agora a gente começa a ver os primeiros dados concretos, Brown. Vamos acompanhar, né, para saber se isso vai ter sequência. Obrigado, Marcelo Favalli. Boa noite para você. Até amanhã.